creu contra a própria esperança. Isaque era, porque Deus prometeu e nasceu, mas a posteridade de quem Deus falou era Cristo, que por aquele tempo haveria de vir. E então Deus chamou a posteridade que não era ainda, ou seja, Isaque, mas que seria em Cristo e seria o Cristo. Abraão, por esta esperança na posteridade que é Cristo, creu contra a própria esperança, Isaque, e lhe ofereceu em sacrifício, porque creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama as coisas que ainda não são, Isaque, como se já fossem, Jesus Cristo. Crer contra a própria esperança, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 13 a 21. Deus prometeu em Abraão bendizer a todas as famílias da terra, famílias de filhos como a areia da praia, todas as famílias da terra. E não falava exclusivamente das terras de Israel ou da terra da promessa, mas de toda a terra. A força e inviolabilidade dessa promessa não estava na lei, porque quando Deus fez a promessa, a lei escrita em pedra e pergaminho ainda não existia, mas sim a fé e a graça. Assim, os herdeiros da promessa não são segundo a lei, porque pela lei o pecado aumentou e o homem ficou sujeito à ira de Deus. Portanto, somente era possível receber a bênção e promessa que foi dada a Abraão fora da lei, porque todos pecaram e por causa da lei o pecado ficou excessivamente maligno. Assim, pela fé e pela graça, Deus, que chama as coisas que ainda não são como se já fossem e que anuncia o fim desde o princípio, abençoou a todas as famílias da terra na promessa que havia de vir. Cristo Jesus, Senhor nosso. É Ele, a promessa de Deus a Abraão. Isaque foi anúncio escrito com vida palpável e manifesto a Abraão, porque teve um filho sem o favorecimento da idade,
da carne e do sangue, filho gerado e nascido em um ventre antes estéril, sendo aberto por Deus sob promessa, logo, pela fé, segundo a graça, para que a promessa seja firme a toda a posteridade, independente da lei, da carne, do sangue e da vontade do varão. Estavam como oponentes da esperança de Abraão, a sua idade, o seu corpo amortecido, o amortecimento do ventre de Sara e a ordem de oferecer o seu amado filho em sacrifício. Sacrifício pela fé e segundo a graça. Mas Abraão anunciou a promessa, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. Crendo contra a própria esperança, Abraão venceu a dúvida, a incredulidade, o amortecimento do corpo, o amortecimento do ventre de Sara, sua idade e incredulidade. A fé que crê contra a própria esperança consiste em se crer em Deus, cumprir o que falou, que a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia, e que não depende de circunstância, histórico, caminhos antecipados, tato, áudio, sabor, olfato ou visão do homem, e se ecoa: espero na esperança que, contra a minha esperança, renova o meu esperar em Deus. A esperança menor que me fortalece a subir o monte para oferecê-la a Deus, certamente descerá comigo em esperança maior que o monte e maior que o sacrifício. Crê contra a própria esperança. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, ainda não existia lei para que ele fosse acusado de pecado. Recebeu tudo pela fé e pela graça ou pela crença, não pelas obras pessoais, de sorte que os seus filhos foram herdeiros segundo a fé, não segundo a lei. Assim, não se podia imputar a transgressão, porque não havia lei, logo estavam todos debaixo da graça. Isto garantia as promessas de Deus sobre a geração de seus filhos e a posteridade, porque eles eram da fé pela graça. Isaque era porque Deus prometeu e nasceu, mas a posteridade de quem Deus falou era Cristo, que por aquele tempo haveria de vir. E então Deus chamou a posteridade que ainda não era ainda Isaque, mas que seria em Cristo, seria Cristo. Por esta esperança, na posteridade que é Cristo, Abraão creu contra a própria esperança, Isaque, e lhe ofereceu em sacrifício, porque creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama as coisas que ainda não são, Isaque, como se já fossem, Jesus Cristo. Em resumo, Abraão creu tanto que Deus cumpriria a promessa de uma grande nação que nasceria dele, que entendeu que, se não fosse Isaque, seria outro maior, ou que Deus o ressuscitaria dentre os mortos, porque chamou a descendência que ainda não era como se já fosse. Abraão estava matando seu filho quando Deus lhe deteve o cutelo e bradou: Abraão, não mate seu filho. Para aplicar estas palavras em nós, lembro do que Humberto sempre cita sobre a volta de Jesus Cristo. E se Jesus voltar no dia do seu casamento, hein? Cremos contra a nossa esperança
Quando temos um objetivo, um plano, um anelo, um sonho e que Deus muda a nossa trajetória por caminhos, atitudes, recursos e lugares contrários, e cremos que, se for necessário, Ele curará, consertará ou ressuscitará, e obedecemos no que nos pareceu contrário. E lembramos do que o Senhor falou com Pedro. Pedro, quando tu eras novo, tu cingia-te a ti mesmo e ias para onde querias. Mas quando tu fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Amém.